RCD. No ar, Fisioterapia em Foco, com Alan Dantas. Olá, ouvintes da RCD. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Fisioterapia em Foco. E hoje eu vou trazer para vocês uma experiência de consultório a partir de uma pergunta que uma cliente fez para mim sobre o assunto de dor lombar. Dor lombar, todos nós sabemos que é um assunto de utilidade pública. Todo mundo um dia na vida, infelizmente, vai experimentar uma sensação de dor na coluna em algum momento da sua vida, principalmente nas fases ativas, a partir dos 20 até por volta lá dos 45, 46 anos, que muitas vezes vai ser diagnosticado como algo específico ou simplesmente vai ser uma dor que vai surgir e vai sumir da mesma forma que apareceu. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre algumas práticas que tendem a ser comuns no sentido de tentar contornar uma situação de dor. E, a exemplo, eu gostaria de trazer o uso da cinta lombar. Muitas pessoas conhecem a cinta lombar como um mecanismo para aliviar a dor. Mas aí vem a pergunta, será que essa cinta realmente ela ajuda a prevenir, ajuda a reduzir? Será que ela ajuda de alguma forma nas situações de dores na coluna? O que a gente tem hoje na literatura é que os estudos eles sugerem que o uso a curto prazo eles podem sim ajudar na percepção da dor, mas não necessariamente como uma forma de tratamento. Essa cinta ela pode ser utilizada especialmente em um momento de crise ou após uma lesão. Às vezes você tem aquele paciente que tem uma dor muito específica em um determinado momento. Essa cinta, o que é que ela vai fazer? Ela vai aumentar um pouco a pressão sobre o abdômen. Aquela contenção que é feita com aquele tecido elástico, ela ajuda a manter, digamos que, a coluna menos móvel, porque a pressão, a resistência do tecido, ela restringe também a mobilidade do seu usuário, fazendo com que você movimente menos e, consequentemente, você tem uma menor percepção da dor. No entanto, é sempre importante a gente lembrar que o uso prolongado dessas cintas, elas podem enfraquecer os músculos da região do abdômen, os músculos profundos da região da coluna, que são principalmente os músculos que fazem com que a sua coluna lombar, no caso que é o que a gente está falando, ela mantenha uma estabilização, ela mantenha uma função. São os músculos que vão garantir que o movimento da coluna aconteça de uma maneira mais correta, são os músculos que vão manter a sua coluna de uma maneira mais estruturada, mais estabilizada. Portanto, todo o recurso que você utilizar que for trazer, consequentemente, enfraquecimento dessa musculatura, não seria uma melhor opção de tratamento. Eu já falei em nosso podcast anterior sobre o repouso a longo prazo. O repouso ele também tende a ser uma conduta muito utilizada, mas que não seria a melhor opção para tratamento da coluna lombar. Quando que é indicado? Quando que eu deveria utilizar essas cintas? Eu tenho alguns pacientes que eu costumo recomendar. Por exemplo, eu tenho pacientes que são da área da saúde, eles precisam trabalhar, principalmente os que ficam em UTI ou os dentistas, porque são posições que são de extrema... eles provocam uma extrema pressão na região da coluna por conta das posições que eles precisam para fazer os seus atendimentos. Então, em um caso de atividade, durante um momento específico, essa cinta ela pode ter um efeito positivo para ajudar no controle da dor. Existem alguns casos de fraturas que são indicados, mas não é o tema da nossa conversa hoje. Mas trazendo mais uma opção, as crises de hernia de disco ou até no pós-operatório. As cintas elas vão ajudar a trazer um alívio momentâneo, como eu já falei, principalmente no caso dessas dores agudas. E em falando de dores crônicas, a melhor forma de tratamento é através de um profissional. Através da fisioterapia é possível tratar uma dor crônica, uma dor de coluna, através dos exercícios, juntamente com manipulações, quando for necessário, mas o exercício sempre vai ser a base de tratamento de uma dor lombar. Então, para a gente deixar isso bem fechadinho, bem resumido, quando que uma cinta ela pode ser útil? Quando você precisar
utilizar em situações específicas, seja no trabalho, por curtos períodos. Ela nunca deve substituir um exercício de fortalecimento ou um tratamento adequado para a coluna. E lembre-se, o uso prolongado dessa cinta, ela pode até piorar a situação das suas dores. Um grande abraço para vocês. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até a semana que vem. RCD